através dos seus próprios olhos. Menova, pavilhão. Neia se levantou da mesa junto com Albedo, que com surpreendente ternura virou a diminuta garota humana para encará-la, e removeu o capuz o suficiente para desfazer a mordaça. Ela levantou o capuz o suficiente para ver os olhos da filha por si mesma. Pronta? Ela sussurrou, para o que Neia só conseguiu sorrir do pequeno jeito que ela fazia quando sabia que havia apenas um caminho a seguir. A supervisora guardiã cruzou as mãos sobre o capuz, prestes a puxá-lo para baixo novamente. Então, por impulso, ela olhou para o céu acima. Nuvens brancas flutuavam sem rumo, demônios voavam no centro, circulando como abutres. Sua mão parou no meio do movimento. Ela se abaixou e sussurrou no ouvido de Neia: seu pai observa e está orgulhoso. Aconteça o que acontecer a seguir, deixe ver seu rosto. Ela então puxou o capuz para cima e para fora, e o jogou com desgosto no centro do chão. Com os punhos cerrados, ela se inclinou para frente sobre a mesa. Minha cliente deve enfrentar seus acusadores. Chega disso, é uma humilhação sem sentido agora. Ela mostrou claramente que não machucará ninguém simplesmente por machucar. Inúmeros olhares se demoraram no capuz, a ponto de quase parecer que o usuário havia sido esquecido. O juiz hesitou, sem saber bem o que dizer ou fazer. Albedo o encarou com olhos dourados, e poderia ter durado mais se, após uma breve conversa sussurrada, a demonia que processava Neia tivesse se levantado e dito: não temos objeções a uma mudança tão pequena. Tudo bem, mas se ela perder o controle, eu farei um julgamento sumário. O juiz respondeu e apontou seu martelo para a equipe de defesa: vocês estão assumindo a responsabilidade por isso. Claro, bom juiz, gritou o ator de Pandora enquanto se levantava e fazia uma reverência dramática. Ele e Albedo então lentamente tomaram seus assentos. Neia deu um suspiro de alívio e arrastou-se acorrentada até o pódio. Suas correntes chacoalharam, e ela observou Moon se contorcer desconfortavelmente quando chegou ao seu lugar e olhou para a cena diante dela. Ela olhou para o mar de rostos, então para o céu, onde tinha certeza de que seu pai estava observando de seu escritório particular. Minha voz, sua vontade. Ela pensou consigo mesma, então respirando fundo, ela falou: tudo bem, vamos fazer isso. Demiurgo olhou para ela como uma presa. Era uma boa aparência para ele, Neia odiava admitir, mas ele nunca pareceu mais ele mesmo do que quando estava pronto para fazer alguém sofrer. Ela pensou no teste que ele lhe dera anos atrás, quando ele sorriu para ela. Neia se lembrou da maneira como Remédios havia encarado. A maneira como o outrora nobre paladino havia gritado de alegria quando ela essencialmente começou a esculpir a papa em pedaços. Neia sorriu docemente em troca. Não vou facilitar para você. Ela pensou consigo mesma, e teve certeza de que Demiurgo leu isso em seu rosto. Diga-me, General Baraja, quantos cidadãos sobreviveram à destruição de Wheaton? Demiurgo perguntou como se inocentemente não tivesse ideia. Alguns milhares, a maioria dos que estavam feridos ou escondidos, mas dos homens, mulheres e crianças da cidade, havia talvez 4.000 no total. Não sei os números exatos, nunca soube. Neia respondeu a pergunta com firmeza militar, sem nenhuma emoção na resposta. Entendo. E quantos eram combatentes? Demiurgo perguntou sem rodeios. Em um ponto ou outro, a maioria deles. Neia respondeu: muitas das batalhas ainda são um borrão para mim. Eu me lembro de flashes, mas toda vez que eu penso que lembro de tudo, é como se houvesse um novo borrão além disso. No entanto, estava claro para mim que eles armaram toda a população, criando essencialmente uma cidade suicida que iria vencer ou morrer. Demiurgo inclinou a cabeça para o lado como se estivesse confuso. Você está me dizendo que uma criança de 10 anos com uma espada é considerada um combatente? Se eles tiverem idade suficiente para enfiar isso em suas entranhas, e tiverem um na mão, sim, eu não tinha muito mais que 10 anos quando matei pela primeira vez, e garanto que você pode encontrar crianças de 10 anos no Reino Sagrado que se voltaram para a matança durante a invasão de Jaldabaoth. Você subestima a brutalidade humana, podemos parecer macios, rosados, moles. Mas quando pressionados, lutaremos. Você quer minha opinião? Somos apenas demônios de aparência diferente. Demiurgo franziu os lábios e continuou: então você estava matando demônios, foi por isso que ordenou o massacre? Eu nunca ordenei um massacre. Neia respondeu sem rodeios.
Você não disse a todos eles matem, matem, matem. Ou algo parecido. Demiurgo pressionou bruscamente. Não de propósito, eu perdi a cabeça com o que vi dentro da academia, tecnicamente, suponho que eu dei a ordem. Neia começou a dizer. Então você está mentindo quando diz que não ordenou um massacre. Ele se lançou na resposta, mas Neia nem mesmo mudou sua expressão. Só posso contar a verdade como a conheço, nunca pretendi que todos morressem, pensei que seria apenas mais uma vitória, nunca me perdi assim antes, nunca fiz isso com tantos dessa forma, não sabia que podia. Neia respondeu calmamente, mantendo as mãos cruzadas no pódio, ela ficou quieta, esperando pela próxima pergunta. E aqueles que você mutilou, e os prisioneiros que você espancou até a morte? Demiurgo apertou os botões da paladina negra encharcada de sangue. Neia respondeu com fria determinação em seu rosto de pedra, eu dei aos mutilados mais do que eles deram às suas vítimas, uma chance de lutar, eu os puni por mutilar os escravos élficos, e por usar suas mãos para segurar chicotes, eu avisei o país inteiro que eu estava vindo, que eu os puniria severamente se eu encontrasse essas práticas vis ainda em vigor. Se eles escolhessem não ouvir, então eles assumiriam a responsabilidade pelas consequências, eu simplesmente passei a ser essas consequências. E os que foram espancados até a morte? Perguntou Demiurgo. Eu nunca bati em ninguém até a morte, bem, exceto naquele soldado em Wheaton. Ela respondeu calmamente e observou a maneira como os lábios de Demiurgo se contraíam. Os mestres que foram capturados e trazidos até você. Demiurgo a lembrou. Eu não os espanquei até a morte, eu apenas os dei aos seus antigos escravos, esses escravos escolheram espancá-los até a morte. Neia deu de ombros impassivelmente, pode ser uma instituição vil, mas, sou obrigada a admitir com franqueza que nem todos eram igualmente ruins, havia escravos que protegiam seus mestres e as famílias de seus mestres porque eram tratados com carinho, isso confundiu algumas linhas para mim, eu não nego, alguns, ao que parece, eram escravos apenas no nome. E esses não foram prejudicados quando eu derramei a tigela da ira sobre a teocracia Slane. Você não foi responsável por nenhum prisioneiro feito? Demiurgo perguntou incisivamente. Sim, e liberei os mestres e senhoras para a custódia dos antigos escravos. Não era para mim decidir seus destinos uma vez libertados, se os escravos tivessem escolhido poupá-los, ou cuidar deles, então. Neia deu de ombros indiferentemente. Demiurgo manteve sua carranca enterrada, ela deveria ter quebrado, bem, ainda, coberta com todo aquele sangue, pelo menos ela ainda parece um monstro. Ele pensou consigo mesmo, então ouviu o som de um papel sendo embaralhado, e viu Vanessa chamar sua atenção. Ele se aproximou dela, inclinou-se e ouviu seu sussurro. Seu sorriso voltou a aparecer, ele se endireitou, virou-se e se aproximou do pódio, ficando em pé bem na frente dele. Depois, ele se inclinou bem, bem perto. Neia sentiu o suor brotando em sua pele, uma sensação repentina de estar presa a dominou enquanto Demiurgo diminuía a distância. Inclinando-se para longe em seu espaço pessoal, ela sentiu sua respiração acelerar, seus dedos tensos, arrepios subiram em sua carne e seus pelos se arrepiaram, ela cerrou os dentes e mal conteve seu impulso de rosnar. Foi bom, Neia, matar todos eles? Ele sussurrou a pergunta, e ela explodiu. Suas mãos tensas se ergueram e então bateram como um martelo no pódio, quebrando-o. Não! Ela gritou enquanto sua equipe de defesa se levantava. Sua voz ecoou pelo pavilhão, e a palavra fez seus defensores e promotores pararem, e a paladina negra preencheu essa pausa com um grito desesperado. Eu odiava tudo isso. Eu não queria ser ou me tornar um monstro. Eu nunca quis. Não era bom olhar para homens e mulheres gritando, não era bom queimar cidades até as cinzas. Eu nunca quis nada disso. Eu queria um mundo pacífico onde pudéssemos viver de forma justa uns com os outros, todos nós. Minotauro. Humano. Vampiro. Elfo. Orc. Sua Majestade me mostrou a verdade, tudo o que eu tentei fazer foi compartilhar essa verdade. Mas o que mais eu deveria fazer? Alguém, qualquer um, me diga outra maneira? Eu tinha mestres e supervisores e destruidores e fanáticos dedicados aos velhos costumes tão bem que eles entraram em guerra para me impedir. Neia deixou o lugar onde estava e caminhou até o centro e puxou os braços para fora, esticando as correntes. Não vou negar o que fiz. Não vou negar meu erro.
que usei mal um poder que nem sabia que tinha, e que muitas pessoas que poderiam ter vivido, morreram em vez disso, mas eu nunca quis nada além de viver minha vida feliz, livre e segura com alguém que eu amava. Fui forçada por circunstâncias além do meu poder a preencher um papel, como um contador de histórias me obrigando a agir contra meus desejos, por algum propósito maior, e então eu fiz o que tinha que fazer. Mas nunca me diga que eu queria alguma dessas coisas. Não me diga isso. Eu não queria. Juro que não queria. Os olhos azuis celestes de Neia ficaram vidrados enquanto ela olhava para os confins do pavilhão, mas não eram minotauros que ela via. A dor apunhalou seu cérebro e ela agarrou sua cabeça novamente. Dói? Dói? Ela conseguiu choramingar. Quando os filhos de demônios e anjos se levantarem em todas as nações sob o reinado de Deus, a árvore do mundo libertará Ragnarok para consumir o mundo. Ela disse as palavras e caiu de joelhos, segurando seu crânio. Seu cérebro parecia estar em chamas enquanto visões passavam diante de seus olhos de uma horda infinita de monstros varrendo a costa como ondas do mar. Faça isso parar. Ela gritou de dor enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela mal começou as palavras antes de Albedo agarrar o colar e se mover tão rápido quanto a luz de uma tocha recém-acesa para preencher a escuridão. Albedo se agachou sobre Neia e colocou-o sobre sua cabeça. Então puxou a garota contra seu peito e segurou Neia firmemente contra seu peito até que a dor finalmente passasse. O colar brilhava bastante com o mana que absorvia. Exceto pelos leves gritos de dor, nenhum outro som quebrava o silêncio. Quando desapareceu, Albedo se levantou e ajudou Neia a se levantar. A pequena papa sorriu agradecida, e agarrando-se brevemente à mão de Albedo, ela murmurou um grato: "Obrigada, mãe." A supervisora guardiã piscou e se afastou. "Precisamos de um recesso?" O adjudicador perguntou ansiosamente. "Não. Não, eu vou continuar." Neia disse enquanto se endireitava e era novamente a mulher maior que a vida e famosa dos anos de guerra. "Vocês têm mais alguma coisa?" Neia perguntou enquanto voltava seus penetrantes olhos azuis para os promotores. "Sua testemunha." Demiurgo disse categoricamente para Albedo enquanto ele retomava seu assento. "Muito bem, então General Neia Baraja, quais foram seus motivos no curso dos eventos que nos trouxeram até este dia?" O ator de Pandora perguntou com sua voz grandiosa de teatro. "Simples, acabe com tudo. Eu fui confrontada com brutalidade, então eu tive que piorar para fazê-la parar. Eu destruí a Nana para garantir que o Sul se quebraria sem nenhuma luta séria depois. Eu destruí o Iton porque estava abrigando assassinos. Eu não estava em meu perfeito juízo quando ordenei o massacre. Isso é tudo que posso dizer em minha defesa. Se eu estivesse em meu perfeito juízo, eu não teria dado tal ordem. Embora talvez tenha salvado vidas do nosso lado, ainda estava errado e não foi planejado, mas meu motivo em cada passo do caminho foi o mesmo: o fim da guerra e a supremacia da vontade do meu pai. Se a teocracia Slane ou seus aliados tivessem lutado gentilmente, eu teria feito o mesmo, se eles tivessem abandonado suas práticas vis como eu disse a eles, eu teria imitado o general Henry em conceder anistias para manter a paz, mas nós vimos o que aconteceu lá, não que eu a culpe, ela simplesmente não sabia como os fanáticos eram realmente. "E você sabe?" Albedo perguntou curiosamente. Neia respondeu honestamente: "Claro que sim. Eu sou uma, não vou fingir que não sou. Sua Majestade é justiça, e eu vou moer tudo em seu caminho até virar pó e soprar para longe aos ventos se ele apenas me der a ordem. Você quer saber a real diferença entre meu fanatismo e o de, digamos, aqueles que se levantaram contra Henry? É que meu fanatismo abriu espaço para todos, mas o deles só deixou espaço para eles mesmos." "Você se considera um monstro? Você se considera culpado?" Albedo perguntou. "Olhe para mim." Neia disse suavemente: "Eu estou, bem, eu estou encharcada de sangue até agora, eu ainda posso sentir a massa encefálica sob minha bota, eu me vejo como uma mulher com propósito, e eu me tornei o que eu tinha que fazer para vencer, exceto pela minha perda de controle naquela vez. Eu disse que eu não fiz nada mais do que o que tinha que ser feito para dar fim àquele pesadelo. Agora acabou. Eu sou culpada? Eu sou culpada de muitas coisas, e eu sou a oficial comandante, a general daquele exército. Tudo o que acontece é minha responsabilidade. A moeda para comigo." Neia disse friamente: "Eu estava no comando, portanto eu era responsável.
e tendo perdido o controle de mim mesma quando era minha responsabilidade permanecer no controle, isso me torna responsável pelo que aconteceu depois, não posso oferecer defesa, exceto que eu estava sob extrema pressão. Deixo para o adjudicador e seu painel de juízes determinar até que ponto qualquer um deles tem valor. Faça o que quiser comigo, a vontade do meu Deus será feita mesmo assim. Neia concluiu. Isso é tudo, retornem ao seu assento. Albedo disse, e a general ensanguentada se arrastou em correntes barulhentas para se sentar entre seus defensores e deixou a corte em silêncio. O que diabos é Ragnarok? Moon se perguntou. O que diabos aconteceu com ela? Eu nem pensei que ela pudesse sentir dor. O que diabos é uma árvore do mundo? Porque tenho a nítida sensação de que deveria estar muito, muito preocupado com o que ela acabou de dizer. Pouco tempo lhe foi dado para refletir sobre essas questões antes que Demiurgo se levantasse. Vossas honrarias, se lhes aprouver, proponho que continuemos com nossas considerações finais. Não posso falar por meu colega, mas pretendo ser breve. Ele disse com grande cortesia em cada sílaba. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje por causa da carnificina mais vil, em violação às ordens de seu mestre, em violação às convenções de combate às quais ela estava vinculada. A general Neia Baraja se envolveu em matança a par de demônios. Verdade, ela está apenas em julgamento por Witton, mas olhando para seu registro de Oburns Akami Miyako, para onde ela foi, o sangue fluiu. Devesse ou não, vocês ouviram de suas vítimas e seus sobreviventes, ouviram os analistas falarem, ouviram seus soldados e seus acusadores e seus pares, tudo o que deveria ser dito, foi dito. Então agora não estou pedindo que vocês amem suas vítimas, estou pedindo uma coisa e apenas uma coisa de vocês. Ele caminhou lentamente até o centro da área de fala e apontou com facilidade e elegância para onde Neia estava sentada, ainda manchada de sangue e sujeira. Chame um monstro de monstro, um açougueiro de açougueiro, um criminoso de criminoso de guerra, declare-a culpada e puna-a de acordo, obrigado. Ele então foi e sentou-se ao lado de sua parceira, e esperou. Albedo se levantou e colocou a mão no ombro de Neia. Eu também serei breve, minha contraparte estava certa sobre uma coisa, nós ouvimos tudo o que precisava ser dito, então meu encerramento será igualmente breve. Nós não negamos a natureza dos eventos que aconteceram, mas nós negamos que esses eventos a tornem uma criminosa de guerra, uma mulher empurrada além de toda medida, lançada no fogo da guerra. Ela se tornou um monstro para lutar contra monstros, um demônio para lutar contra demônios. Ela fez o que tinha que ser feito, até que nada mais pudesse ser feito. Sim, é verdade, ela perdeu o controle, mas nós argumentamos que isso não teria acontecido se a teocracia Slane não tivesse se tornado tão monstruosa que uma alma não poderia mais suportar. Albedo apertou o ombro de sua filha de forma tranquilizadora. Eles forçaram aquele veneno goela abaixo. Eles não podem então reclamar que estava nela. Suas ações foram apenas o fruto daquela árvore envenenada que eles plantaram para si mesmos, como suas ações e as ações de seu exército não foram planejadas nem intencionais, e como a própria cidade havia determinado lutar até a morte armando toda a população. Não pode haver dúvida de que, por mais trágico que seja, ela não pode ser responsabilizada como se tivesse organizado um massacre intencional. Peço apenas que você entenda isso, através dos olhos dela, através dos olhos daqueles que sofreram nas mãos da teocracia Slane, e reconheça a ira que nasceu de sua compaixão, não de sua crueldade, e a encontre pelo que ela realmente é. Inocente. Ela então se sentou, recatadamente, e esperou. O juiz bateu seu martelo fortemente e falou com uma voz tão afiada quanto o estalo de seu martelo. Muito bem. Nós deliberaremos sobre o assunto e daremos nosso veredito. O juiz respondeu, por enquanto, devolvam a prisioneira para... Não, devolvam-na para a prisão de Kirakira, eu suspeito que seria mal aconselhado mandá-la para o último lar. Muito. Neia disse impulsivamente. O juiz se mexeu desconfortavelmente, amanhã então teremos a sentença. Finalmente. Neia, Skana, Lakius, Henri, Gagarin, Keno, Ains, Girkniv, Draudilon, Calca, Albedo, Demiurgos, este e todo o Império Observador disseram, ou pensaram, como um só, não importando onde estivessem.